eu quero convidar você para o texto que nós vamos meditar hoje, um futuro cheio de esperança. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, como você está encarando 2021? Como você está encarando esses próximos meses? Como você está encarando os próximos anos da sua vida? Eu quero trazer uma palavra que eu creio que vai ajudar muito você, principalmente gerar esperança no seu coração, gerar otimismo, fé, entusiasmo, força, graça. Tem um texto da Bíblia, são dois textos que Jeremias escreveu que falam muito comigo. O primeiro está em Jeremias 29 e o outro em Lamentações capítulo 3. Eu vou ler os dois junto, tá? De forma contínua, e depois eu estarei pregando dentro desse tema um futuro cheio de esperança dentro desses dois versículos, desses dois textos, vamos assim dizer, de Lamentações e de Jeremias. Então eu quero que você preste atenção, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Procure agora só não distrair a atenção, tá? Procure, se você estiver assistindo no Smart TV ou no computador, então se abstenha do celular agora. Para de ficar mexendo com outras coisas. Para de tentar ver o que está acontecendo aí. Foque a atenção. Para Deus falar, você precisa entender. Para você entender, você tem que ouvir. Então preste atenção. Foque a sua atenção. Deus vai falar com você. Palavra profética para a sua vida. Deus vai falar com você. Vamos lá então. Jeremias 29, versículo 11, 12 e 13. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, orarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, vocês me buscarão e vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Agora, Lamentações, o mesmo Jeremias escreveu no capítulo 3, versículo 21 até o 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse texto, ou esses dois textos, falam muito comigo. Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Daí vem o tema da pregação, um futuro cheio de esperança. Esse é o tema da minha vida. Esse é o versículo chave da minha vida. É esse versículo que eu tenho apoiado os meus propósitos futuros, crendo que realmente Deus tem planos para mim. E os planos dele vão prevalecer. Lá no dia 31 de dezembro eu preguei sobre isso, sobre os propósitos de Deus que prevalecem. Os nossos muitas vezes não prevalecem, os nossos muitas vezes ficam aquém daquilo que nós gostaríamos de fazer. No final de 2019, muitas pessoas tiveram planos, fizeram projetos, tinham propósitos, e muitos deles não foram efetivados. Muitos deles não foram conquistados. Por quê? Porque os nossos planos são limitados. Não conhecemos o nosso futuro, não sabemos o que virá, não controlamos as situações, não controlamos as pessoas. Então os nossos planos, muitas vezes, eles não se concretizam por causa da própria limitação inerente a nós, seres humanos. Mas os planos de Deus se concretizam, porque Ele é o Todo-Poderoso. Os propósitos de Deus prevalecem, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando Ele diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, o propósito ou os propósitos que eu tenho para vocês, e esses propósitos, esses planos são de fazê-los prosperar.
não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu tenho que firmar a minha fé nessa palavra, porque quem está dizendo isso é o Deus Todo-Poderoso, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você gosta de mitologia? Mitologia grega, por exemplo, são histórias fictícias, que não têm ocorrência alguma com a realidade. São coisas inventadas. E tem uma história na mitologia grega que é interessante, que é a fênix. A fênix é uma ave, ela é uma ave de fogo, um pouco maior que a águia, mitologia, tá? Isso é uma história, não tem nenhuma ocorrência com a realidade. E diante disso ela é muito forte. Algumas pessoas diziam que ela conseguiria levar um elefante nas suas garras. E o ciclo da fênix era de 500 anos. E quando ela morria, entrava em combustão, porque era uma ave que às vezes ela se acendia, vermelha, arroxeadas, e às vezes ela pegava fogo. E quando chegava no ciclo de 500 anos, cansada, ela entrava em combustão e ela se queimava. Aí acontecia uma coisa interessante: de suas cinzas ela renascia, forte, poderosa, renovada, para mais 500 anos de ciclo. Então, a cada ciclo de 500 anos, ela renascia das cinzas. Isso é mito, isso é história. É por isso que, na mitologia grega, a fênix é símbolo de imortalidade, símbolo de força, símbolo de renovação. Apesar de ser mitologia, eu creio que todos nós gostaríamos de ser uma fênix, renascermos das cinzas, olharmos para a nossa vida diante de tantas dificuldades que temos passado, do cansaço inerente que as demandas da vida trazem-nos, frustrações com pessoas, dificuldades com o trabalho, dificuldades financeiras, peso emocional, as tentações de Satanás, as próprias pressões e demandas da vida, como a nossa instabilidade psicológica, emocional. Quantos de nós gostaríamos de renascer? De pensarmos, Deus, eu quero das cinzas, ter uma nova postura, crer que 2021 será um ano muito melhor. Eu quero ser renovado, eu quero ter as minhas forças renovadas, eu quero ser forte, eu quero remoçar, ficar jovem novamente. Esse é o desejo do nosso coração. Às vezes nós confundimos um pouco a mitologia com a realidade. Eu conheço algumas pessoas que dizem para mim, eu gostaria de ir para Nárnia. Eu gostaria de escapar um pouco deste mundo, ir para um mundo fictício. Apesar que Nárnia é uma alegoria maravilhosa de algo real, que é o céu que nos espera, onde o reino de Deus prevalece. Mas tem muitas pessoas que desejam isto. Qual que é a ótima notícia para mim e para você? Nós temos a realidade da palavra de Deus que garante-nos a possibilidade de sermos renovados, a possibilidade de esperarmos nele para sermos pessoas melhores, termos novas forças. O que nós lemos lá em Jeremias e Lamentações não é mitologia, não é ficção, é realidade. E a ótima notícia, ela está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Ela está muito mais perto de nós do que nós podemos sonhar. Não é algo longe, não é algo distante, não é algo alienado, não é algo longe de um jeito nenhum, é algo perto. Quando Jeremias, ele escreveu o seu livro e depois escreveu o livro de Lamentações, Israel literalmente estava em cinzas. Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém.
Por causa da desobediência do povo, Deus trouxe um juízo sobre Israel. As muralhas foram derrubadas, as casas foram queimadas, o templo foi destruído, o templo foi saqueado. Coisas terríveis aconteceram, o povo foi levado escravo para a terra dos caldeus. Eles perderam a sua nacionalidade, perderam a sua vida, perderam a sua liberdade. E diante dessa realidade, Jeremias escreve Lamentações. Literalmente, eles estavam numa situação complicadíssima, literalmente estavam em cinzas. E aí ele traz uma palavra: eu quero renascer das cinzas, eu quero renovar minhas forças, eu quero me apegar naquilo que pode me dar esperança. Às vezes eu leio a Bíblia e eu procuro entender ou imaginar a época, de como foi ali, o contexto histórico. E quando eu imagino Jeremias escrevendo Lamentações, ele estava em Jerusalém. O povo foi levado cativo para a Babilônia, mas ele ficou em Jerusalém, junto com os pobres da terra. E ele ficou lá em Jerusalém. Eu fico imaginando a cidade queimada. Tenta imaginar você. Tenta imaginar o seu bairro todo destruído. As pessoas que você ama, muitas morreram e muitas foram levadas para longe, onde você nunca mais vai vê-las. Imagina a situação. Imagina não ter igreja para frequentar. Imagina não ter o povo para comunhão, para estar juntos, para louvar Deus. O templo foi destruído. Imagina a cena. Então, naquele monturo, naquele caos, Jeremias pega um pergaminho, ele pega um tinteiro, ele pega uma pena, e ele começa a escrever lamentações, onde ele lamenta a dureza do coração do povo, ele lamenta os avisos que Deus deu e o povo não ouviu. Não é diferente do nosso tempo, onde Deus fala e as pessoas não ouvem, não há mudança de vida, e muitos dizem, não vai acontecer nada, até a hora que acontece. E naquela época aconteceu, Jerusalém de fato foi destruída. Então eu fico imaginando ele, naquele contexto, pega uma pena, um tinteiro, um pergaminho e começa a lamentar. É por isso que ele é chamado de profeta chorão, ou seja, ele tinha motivos para chorar, ele tinha motivos para externar a angústia da sua alma. E quando ele começa a dizer sobre as dificuldades, ele começa a dizer sobre todas as mazelas do povo, sobre aquela situação terrível, ele olhando tudo aquilo, ele chega no capítulo 3, e ele diz lá no versículo 20, eu olho para tudo isto e não tenho esperança. O que os meus olhos veem não me dão nenhuma esperança. Aí no versículo 21 vem uma luz, a fênix. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar o meu foco. O que eu vejo é isto, mas eu quero, com os olhos da fé, olhar numa outra dimensão. É isso que a fé pode fazer com a sua vida. Te dar esperança quando tudo parece que dizer em alto e bom som que não há esperança. Quando ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu quero lembrar de algo que pode me dar esperança, eu quero focar em algo que pode me dar esperança. Para onde ele vai? É para o amor de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Erramos, nos equivocamos, vivemos num mundo mau, somos pessoas más, fazemos escolhas erradas, ferimos, somos feridos, mas ainda não fomos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus resolvesse nos castigar por todos os pecados que já cometemos, não estaríamos mais aqui.
Então, a misericórdia do Senhor pode nos dar esperança. E ele continua, porque as suas misericórdias não têm fim, são infinitas. Isso transcende o homem, transcende a humanidade, vai além da memória, vai além da ideia cognitiva. É muito complicado para nós entendermos algo infinito, como é complicado para nós entendermos algo eterno, porque estamos confinados ao tempo e ao espaço. Deus transcende isto e diz que as misericórdias do Senhor são infinitas. Não é imensurável, não tem como medir. É o amor que Deus tem por nós. Então por isso que Jeremias diz, a minha esperança volta quando eu penso nisso, que Deus me ama com amor infinito, muito além da intangibilidade cognitiva da minha mente, muito além do que o meu racional pode alcançar, ou possa alcançar. Mas ele também conclui, de uma forma bela, renovam-se a cada manhã. Deus não se cansa de nós. Deus não se cansa de nós. Isso que eu digo para você. Todas as dificuldades que você passou e tem passado, Deus não se cansa de ouvir as tuas orações. Deus não se cansa de perdoar você quando você tem um coração compungido, um coração humilhado, um coração que diz para Ele, Senhor, por favor, me dê mais uma chance. Deus, por favor, restaura o meu casamento. Deus, por favor, restaura a minha saúde. Deus, por favor, restaura a minha vida. Eu quero renascer das cinzas. Eu quero, Senhor Deus, ter renovo. Eu estou muito desanimado. Eu estou muito chateado, eu estou muito estressado. Mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você começar a mudar o foco do que você vê com os olhos físicos e sente com as suas emoções para os olhos da fé e procurar olhar a vida como Deus olha e principalmente saber que esse Deus ama você com amor infinito e eterno, um amor que não tem fim, um amor que se renova a cada manhã, você vai começar a renascer dentro de você esperança, esperança. É por isso que Jeremias diz, no capítulo 29, quando Deus fala, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Quando Jeremias escreveu Lamentações, ele já tinha escrito o livro dele, Jeremias. Então quando ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, provavelmente ele lembrou de tudo aquilo que ele escreveu. E ele escreveu isto quando Deus disse, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Eu sei que esses planos são planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano ou desgraça. Quem quer desgraça da tua alma é Satanás. É este mundo onde você coloca todas as suas esperanças, onde você está iludido. Mas quando eu foco a minha esperança nesse Deus maravilhoso, a coisa começa a mudar. O Senhor tem planos de prosperidade, não de desgraça. Um plano de fazer-me bem e não mal. E ele conclui, planos de me dar esperança e um futuro, ou seja, um futuro cheio de esperança. O que é esperança? Vem de esperar, vem de expectativa, vem de algo novo virá. Eu não sei quando, eu não sei como, mas algo novo virá. Nós temos uma frase muito gostosa, quando diz o melhor de Deus está por vir. Algumas pessoas dizem, mas o melhor de Deus já foi quando Jesus morreu por nós, o melhor de Deus é Jesus. Está certo, mas só que aquilo que Jesus fez no Calvário foi concluído no Calvário, mas em nossas vidas será concluído no céu. Então o melhor de Deus, que é a conclusão da obra final de restauração e de redenção da humanidade, ainda está por vir. O melhor está no céu, onde Jesus, o melhor de Deus, conquistou para mim e para você, da cruz do Calvário, a minha salvação. E até lá, eu não sei o que virá, mas eu sei que Deus está comigo.
Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu terei vitórias. Eu preciso encarar a vida com os olhos da fé. Senão não há nenhuma diferença de mim e daquele que não crê. Não há nenhuma diferença de eu frequentar uma igreja, de professar minha fé. Se essa fé não fizer diferença prática na minha vida experimental, eu preciso reavaliar a minha fé, reavaliar os meus valores, reavaliar a minha busca com Deus. Por isso que eu digo, estamos no começo de um ano e esta é uma excelente época para fazermos isto. Onde eu estou canalizando a minha fé? Naquilo que eu vejo, naquilo que eu creio. Você percebeu já que se nós ficarmos focados naquilo que vemos e sentimos, virá ansiedade, virá depressão, virá desânimo, virá estresse. E muitas pessoas estão até suicidando-se por causa disso, acabando com a própria vida. Cuidado com a sua vida, cuidado com o seu coração. Quando Deus diz, eu tenho planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí ele vai para Jeremias 29, aí ele vai para o versículo 12. Então, uma conjunção explicativa, está explicando o texto, está dando uma conjunção ao texto anterior. Se eu tenho para vocês um futuro cheio de esperança, então vocês vão orar, clamar a mim e eu ouvirei vocês. Se eu amo vocês e se eu tenho planos de fazê-los prosperar e os propósitos meus nunca podem ser frustrados, e eu os amo e quero fazer bem para vocês, então vocês vão orar e eu vou responder. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é de qualquer jeito. Não é de forma fria, não é de forma religiosa. É de forma intensa. É de forma plena. Tem muitas pessoas que dizem, Deus não tem me ouvido, mas não tem buscado de coração. Eu preciso entender isto. Só eu sei o que passa dentro do meu coração, mas às vezes eu me engano. É por isso que eu preciso orar e jejuar pedindo, Deus, traga luz. Tem um salmo na Bíblia que Davi diz, livra-me dos meus pecados ocultos, ou seja, talvez eu esteja cometendo algumas coisas erradas diante de Deus, sem perceber. E a oração, Deus testifica com o meu espírito e começa a me revelar algumas coisas. Então pode ter muitas coisas em minha vida, que estão atravancando a minha vida, que estão emperrando a minha vida, manietando a minha vida, paralisando a minha vida, justamente por causa da intenção do meu coração, que eu posso estar muito equivocado. É por isso que eu tenho que orar. É por isso que eu tenho que buscar. De todo o coração, não é de qualquer jeito. Precisamos ter mais revolta com a nossa frieza espiritual. Se você tiver que se revoltar com alguma coisa, se revolte com a sua frieza espiritual. Se revolte com a sua apatia. E não justifique que a vida está difícil, mas isso vai fazer com que piore tudo. Eu preciso buscar Deus, mas de forma intensa. Eu preciso jejuar sim, para começar a ver o mundo de uma forma diferente. A minha fé é pequena, então faça-a crescer, alimente-a. Ore, jejue. Faça essa campanha. Para de dizer para Deus, eu te amo, e mostre para Ele que você realmente o ama. A sua família é poderosa, é preciosa demais. Guarda o que eu vou dizer. A sua família é preciosa demais para você não chorar por ela. O seu futuro é precioso demais para você não chorar por ele. Como precisamos aprender a chorar mais? Chorar por as pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão desempregadas,
pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão sendo avassaladas pelo psicológico, com tanta notícia ruim que a TV tem passado, que a mídia tem passado, pessoas com medo, pânico. É muito triste isso tudo. E a igreja precisa se levantar. Duas coisas: não nos envolvermos com isso e não deixar isso se contagiar ou contagiar-nos. E também orar por essas pessoas, dando palavra de paz, de otimismo, de convicção e de força. Para de reclamar, eleve as pessoas. A boca fala o que está cheio o coração, então tenha fé no seu coração para falar palavras de fé. Profetize, acredite em milagres. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Já ficou muito claro que se a nossa esperança estiver na ciência, estiver no homem, nós estamos literalmente sem nenhuma perspectiva. Sem nenhuma perspectiva. É só ver 2020 quantas coisas falaram, desfalaram. Quantas mentiras, quantas notícias falsas. 1,5 milhão de pessoas mortas no Brasil. Pessoas extremamente arrebentadas no seu psicológico, no seu emocional, no seu espiritual. A pergunta é: você vai continuar acreditando nisso tudo? Segunda onda, terceira onda, perspectiva de mais 2 anos de pandemia, 4 anos de pandemia, depois outra pandemia. Para com isto. Em nome de Jesus, sossega o teu coração, viva pela fé, faça a tua parte e descanse. Descanse. Eu quero terminar uma palavra que Deus colocou agora na minha mente, que eu creio que vai dar uma explicação muito lógica, e Deus poderosamente vai falar com você através disso, eu tenho certeza, porque foi Ele que colocou aqui agora para eu falar para você. Quando Eliseu estava em Israel com seu servo, os sírios vieram para matá-lo. Acharam a casa de Eliseu e em volta da casa dele, cavalos de guerra, soldados de guerra, para matá-lo. Quando o servo de Eliseu abriu a porta e viu todos aqueles carros e cavalos, soldados dos sírios, do povo da Síria, ele entrou em pânico para Eliseu e disse: Eliseu, vamos morrer. Os sírios estão lá fora e vão nos matar. Eliseu olhou para ele com muita calma e disse o seguinte para ele: maiores são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Maiores são o exército, ou maior é o exército que está conosco do que o exército dos sírios. O servo de Eliseu não entendeu nada. Aí Eliseu fez uma oração simples. Sabe aquela oração simples? Presta atenção no que eu vou dizer. No momento de agonia, que ela é simples, profunda, rápida, repentina, mas porque você tem um lastro de oração por trás, porque você tem horas no seu quarto, ou andando na rua, ou conversando, ou trabalhando, e em todo tempo você está em comunhão com Deus. Quando eu estou assim, eu não fico desesperado na hora repentina, porque na hora repentina o que vai me salvar é aquilo que eu alimento na minha fé. Eliseu fez uma oração simples e disse para Deus: Senhor, abra os olhos para que ele possa ver. E sabe o que ele viu? No monte, anjos com cavalos de fogo em volta deles.
A oração de Eliseu não foi, Senhor, manda cavalos de fogo e anjos para nos proteger, não. A oração de Eliseu foi, Senhor, mostra para eles o que já existe. Só que com os olhos físicos ele não consegue ver, mas com os olhos espirituais ele vai ver. Então mostra com os olhos espirituais para ele ver o que eu sei que existe, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui para me proteger. E quando ele viu tudo aquilo, ele acalmou o coração. Os sírios ficaram cegos e Eliseu entregou-os para o rei de Israel. Sabe isso que quer dizer? Você precisa orar mais para pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais para que você veja pela fé o que é real. Um Deus que cuida de você e da sua família. Os anjos ao teu redor para guardar você de todo mal. Deus pavimentando o seu futuro. Deus protegendo a sua casa. Deus perdoando os teus pecados. Deus te livrando de toda ação do diabo. Deus abençoando as obras das suas mãos, Deus te dando paz, o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus com você. É isso que você precisa entender, que eu preciso entender, que o mundo espiritual é muito mais real do que nós podemos imaginar. Só que falta para nós fé, falta para nós trazer a memória que pode nos dar esperança. Porque o nosso foco está muito no aqui e agora, naquilo que nós vemos e sentimos. É por isso que andamos tão desesperados, tão desanimados e tão ansiosos. Você tem uma oportunidade tremenda essa semana de mudar a história da sua vida. Faça esse jejum e peça isso para Deus. Me ajude a ver a realidade do mundo espiritual. Acalma o meu coração. Muda o que tiver que mudar. Mas faça isso de todo o coração, tá? Não de forma mecânica e nem religiosa. Se eu fosse você, eu faria também uma outra oração. Senhor, ajude-me a chorar mais. Me ajude a te buscar mais. Já ficou provado que sem fé a gente não vai para lugar nenhum, né? Já ficou provado. Você quer que 2021 seja de fato um ano de conquistas? Comece a buscar isso a partir de agora. Amanhã, meio-dia, eu espero você. Jejue mesmo, tá? Não é brincar de jejuar, não. É jejuar mesmo. De todo o coração. Busque a esse Deus maravilhoso. A sua sorte será mudada. Só eu sei. Olha para mim. Só eu sei os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Palavra de Deus para a sua vida. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã.